Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Aleluia, Senhor. Hoje nós só somos bênção porque um dia Jesus fez isso. Amém? Capítulo 3, verso 13 e 14. Amém? Posso ler? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Que o Senhor possa revelar aos nossos corações aquilo que também está no teu coração. Te pedimos, ó Deus, a unção do Senhor, e que o Senhor possa continuar falando com cada pessoa neste lugar, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Podemos tomar o vosso assento, mas se você puder, aplaude e exalte a Jesus aí, vai. Glória a Deus. Amada igreja, a Bíblia está dizendo para mim e para você que todos os homens pecaram. Todos os homens estão debaixo do pecado original, que é o pecado de quem? Adão e Eva. Todos nós, a humanidade inteira, está debaixo dessa maldição. E a Bíblia está dizendo que vários homens foram levantados, logicamente, por Deus, para trilhar um caminho de retidão com o Pai. E como a Bíblia está dizendo para mim e para você que todos os homens pecaram, eles também falharam. A Bíblia conta a história de vários homens que andaram com Deus, fizeram a vontade de Deus, mas em algum momento da sua trajetória, eles transgrediram a lei do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo também que esses homens foram ali então um caminho ou uma direção para mostrar à humanidade que existia alguém que poderia remir o pecado de todos nós, amém? A gente vê isso em Abraão, Isaac, em Jacó. Em algum momento da história deles, Deus revela-se. A gente vê Moisés, o rosto de Moisés brilhava, de tanto ter contato com a presença de Deus. Mas aí Moisés faz o quê? Bate na rocha, com ira. O problema não é o bater na rocha, o problema é o que estava dentro do coração. Entenda nessa noite, em nome de Jesus, que nosso corpo simplesmente vai expressar aquilo que o nosso coração ou a nossa alma está cheia. A Bíblia nos fala de um homem que era menosprezado dentro da sua casa.
E a Bíblia está chamando ele de homem segundo o coração de Deus. Pensa nisso, igreja. Pensa nisso, eu e vocês. Nós estamos na mesma posição em que Davi esteve. Ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus. Viver o que Deus quer, fazer o que Deus quer. Pensar como Deus quer. Agir como Deus quer, desejar o que Deus quer que eu deseje. Está me entendendo? Diz amém. Mas a Bíblia está dizendo que um dia ele não vai para a guerra e transgride. Se deita com mulher casada. E depois ele manda o seu marido para a morte. E por causa disso ele sofreu muito. Ele padeceu coisas terríveis dentro da sua família. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus veio, nasceu de uma mulher, cresceu. A Bíblia não conta muitos dos detalhes da vida de Jesus. A gente vê falar de Jesus que Maria está grávida, engravida, pelo Espírito. A gente vê falar do nascimento de Jesus. Pois Jesus aparece, ele está na onde? No templo, já com 12 anos. E depois Jesus já começa a aparecer na onde? Lá na festa de Canaã da Galileia. Mas conjectura do pregador dessa noite. Eu acredito que Jesus tinha amigos. Ele foi criança. Vocês acham que ele, desde criança, ele já saía fazendo milagre lá? Não, irmãos. Ele viveu 100% como homem. Ele brincou, de repente, como eu e você, com um carrinho. Está me entendendo? Diz amém. Ele, de repente, brincou com seus amigos lá de esconde-esconde. Ele viveu como um ser humano. Eu não sei te dizer quais são as brincadeiras das crianças lá de Israel naquele tempo. Mas a Bíblia está dizendo que ele viveu como homem, 100% homem. Foi filho, obedeceu aos seus pais. Ele tinha amigos. Quando a gente vê a história de Lázaro, Jesus chora porque ele amava Lázaro, era amigo de Jesus. Está entendendo? Diz amém. Amigo. Então ele viveu como pessoa normal. E sendo Deus. Está me entendendo? Diz amém de novo. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que ele veio, cumpriu toda a lei. Toda criança, quando Jesus aparece com 12 anos, toda criança, todo judeu com 12 anos, ele vai para o templo para ser sabatinado por 60 anciãos, 60 sábios. E ali ele tem que falar e explicar os 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá. Aí Jesus está lá no meio dos sábios, numa festa, e os sábios estão lá, ele está lá no meio deles, e Jesus está lá ensinando. Aí eles se admiram e falam assim: mas como que esse menino sabe tantos mistérios que nenhum de nós sábios que aqui estamos entendemos? Ele fala pela autoridade do Espírito. Não é normal, e ele não é filho de nenhum sábio da sinagoga. Já mostra que Jesus é diferente, amém ou não amém? E ali ele sai aprovado.
Porque depois de ser sabatinado, se os 60 sábios, cada um vem um após o outro fazendo as suas perguntas, se ele errar uma pergunta, uma das questões perguntadas, ou ele não souber explicar, ele é dispensado, ele não serve para ser mestre. Com 12 anos, pensa nisso. 12 anos eles têm que saber, têm que ter uma disciplina. E Jesus estava lá ensinando, revelando algo que até então os homens não conheciam. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite, alguém que vivesse como homem, somente alguém puro, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem ira no coração, sem ódio, sem rancor, poderia ser entregue para salvar toda a humanidade. Jesus foi esse alguém. Então Jesus, a gente sabe a história, né? Jesus começa seu ministério na festa de Caná da Galileia, chama alguns homens, e ali começa seu ministério, o primeiro milagre, e aí começa a vir os primeiros discípulos, as primeiras curas, e a fama de Jesus começa a se alastrar, amém? E a fama de Jesus começa a crescer, e junto com a fama, a perseguição. Jesus então é preso, e sendo ele preso, ele é torturado, e depois de toda aquela tortura, ele também é crucificado. A cruz era sinônimo de que aquele ser humano, aquela pessoa que estava lá, só para você entender, irmão, a cruz não foi só Jesus que foi crucificado, era um costume da época dos romanos. E ali eles crucificavam as pessoas como um costume, e Jesus foi achado no meio dos malfeitores. A Bíblia está dizendo isso, que ele foi encontrado no meio dessas pessoas, assim como entra no hall dos criminosos, no hall daquelas pessoas mal faladas, daquelas pessoas que ninguém queria estar perto, aquelas pessoas que todo mundo tinha asco, nojo delas. Jesus estava lá no meio. Era como se o nome de Jesus aparecesse. Imagina assim, tem uma lista só de gente que não presta, Jesus estava lá no meio. Está me entendendo ou não? E ele não tinha pecado algum. Quando prendem Jesus, oferecem ao povo um outro criminoso, e ele era, fala assim, criminoso de verdade. Ele era, irmãos. Barrabás era. Ele era salteador, matador, ele não se importava com nada disso. E aí o povo escolhe um bandido, um criminoso, um matador, que depois poderia vir agredi-los, e mandam crucificar Jesus. Mas a gente pensa assim, poxa, o povo crucificou Jesus, mas de qualquer modo ia acontecer, irmãos, porque alguém precisava se entregar por toda a humanidade. Parecia que o propósito era somente um desagrado a alguém daquela época, mas não era. No mundo espiritual acontecia alguma coisa, está me entendendo? Jesus não estava indo para a cruz somente por causa da palavra do sumo sacerdote, por causa da palavra daqueles religiosos da época, mas Jesus estava sendo crucificado, porque era o propósito dele morrer no meu e no seu lugar. E Jesus então foi crucificado. Lembram que eu disse?
que a maldição só é quebrada após uma atitude. Diga assim comigo, atitude. A atitude de Jesus quebrou a maldição de morte que havia para mim e para você. E quando a Bíblia está dizendo morte, quer dizer afastamento da vida com Deus. E hoje eu e você podemos ter uma vida com Deus. Eu lembro que quando eu comecei a mensagem, eu estava dizendo que todos pecaram e afastados estávamos da presença. Mas Jesus abriu novamente o caminho. Agora imagina só, igreja, comigo, que os religiosos da época, que seguiam a Torá, que amavam a Deus, que serviam a Deus, que seguiam a palavra, seguiam a lei, estavam afastados de Deus, dentro do templo. Quando eles iam adorar o Senhor, tinha um véu que separava. Se eles estavam nessa situação, imagina nós, que somos gentios, não somos do povo escolhido. Mas diga assim comigo, graças a Deus, que o sangue de Jesus não limitou somente a Israel, mas alcançou toda a humanidade. O sangue de Jesus alcançou toda a humanidade. A atitude de Jesus, o comportamento de Jesus, a vida de Jesus foi o suficiente para que eu e você voltássemos a ter comunhão com Deus. Poder estar num lugar como este, sentado como você pode estar sentado agora, ouvir os louvores, ouvir uma palavra, uma mensagem, para nós era impossível, mas depois de Jesus, depois que Jesus se entregou na cruz, abriu o caminho para que eu e você fôssemos alcançados. Nós agora também podemos ter parte das bênçãos de Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Nós podemos e nós somos bênção em nome de Jesus. Mas daí Abraão precisou ter a atitude de alguém que é bênção. Como eu posso ser bênção e me comportar mal? É incoerente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, se eu sou bênção, eu me comporto como um abençoado. No meu trabalho, eu tenho que ser bênção. Na minha casa, com a minha esposa e meu filho, eu tenho que ser bênção. Eu tenho minha mãe, está ali atrás. Eu tenho que ser bênção como filho. Aqui na igreja, eu tenho que ser bênção. Na rua, eu tenho que ser bênção. Com os meus vizinhos, eu tenho que ser bênção. Tem algum lugar, pastor, que eu possa ser desbênção? Tem não. Essa palavra nem existe, né? É ou não é? Temos que ser bênção em todo tempo e em todos os lugares. Fala para a pessoa que está do seu lado: sê tu uma bênção. Amém, irmão? A Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus Cristo veio e restabeleceu a comunhão entre Deus e os homens. E não é somente o povo de Israel, mas toda a humanidade. Porque a Bíblia está dizendo que toda a humanidade pecou e destituída, ou longe, afastada estão da glória do Pai. Mas Jesus veio e restaurou essa comunhão, e eu e você hoje podemos ter livre acesso ao Pai. A maldição da morte, do afastamento da vida com Deus foi quebrada.
o véu de separação rasgou-se na morte de Jesus, e eu e você temos livre acesso. Fala assim: eu tenho livre acesso ao Pai. Eu não sei como você se relacionou com o seu pai. Como foi o relacionamento entre você e seu pai? Se o teu relacionamento com você e seu pai, de repente, não foi bom, foi um relacionamento ruim, eu quero dizer para você que Deus não vai errar com você como talvez o seu pai possa ter errado. Então chama ele de pai, busca ele, fala com ele, peça a ele, ele é pai. A Bíblia diz para mim e para você que Jesus, um dia, foi conversar com os fariseus, começaram a questioná-lo. Aí ele foi e fez algo, fez um questionamento. Perguntou assim para eles: qual de vós, que se os seus filhos pedirem pão, vai pegar uma pedra e vai falar assim: rói ela aí? Aí ninguém disse: não, eu não faria isso nunca. Ou então, se seu filho te pedir peixe, você vai pegar uma cobra naja, aquela bem venenosa, e já escutei um bocado de misericórdia na igreja. Aí Jesus diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, diga assim, celestial. O Pai Celestial sabe te dar boas coisas. O Pai Celestial sabe cuidar bem de um filho. Ele é Pai. A Bíblia está dizendo que o mesmo Davi, que eu disse que ele era um homem segundo o coração de Deus, foi rei de Israel, reinou sobre Israel. E diz a Bíblia, irmãos, que ele no seu reinado, na sua conduta, ele foi um bom rei. Ele foi uma pessoa que conduziu bem o povo. Mas a Bíblia está dizendo que antes dele teve um outro rei, Saul. E quando Saul erra, Deus vai lá e corta Saul. Aí Deus faz um chamado diferente para Davi. Diz para Davi: eu serei para ele como pai, e ele será para mim como filho. Está entendendo? Se ele vir a errar, olha só o que Deus já estava vendo. Porque a inclinação do homem, ela é má. Nós só somos capazes de praticar o bem ou boas coisas se o Espírito de Deus estiver governando a nossa, fala, mente. E Deus diz assim: se ele vier a errar, eu o corrigirei, como um pai corrige um filho com varas. Pensa num homem que foi corrigido. Foi o Davi. E se ele corrigiu o homem segundo o coração de Deus, e nós? Mas não fica triste. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu fico pensando nessas coisas. Eu ia falar a palavra que eu escutava minha mãe e meu pai falando, né? Matutando, né? A gente fica pensando nessas coisas e fica entendendo, poxa, mas Deus, por que o Senhor permite essas coisas? Então, enquanto Deus corrigir você, enquanto Deus estiver te corrigindo, agradeça a Deus. Enquanto Deus estiver te corrigindo, mesmo que esteja doendo, agradeça a correção do Pai. Porque enquanto Deus te amar, Ele vai te corrigir. Enquanto Deus olhar para você e dizer assim: esse é meu, essa é minha, eu te amo, eu cuido de você, eu zelo por você, você está no centro da minha vontade, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha.
Ei, meu irmão, deixa Deus te corrigir. Permita Ele te corrigir, aceita logo. O bom pai não bate no seu filho à toa. Um bom pai corrige seu filho, muitas das vezes, na conversa, só quando não tem jeito mesmo. Aí ele vai lá e não tem como, irmãos. E eu estou dizendo para você que Deus é um bom pai. Ele não é um pai ruim, um pai, sabe, que gosta, um pai que gosta de machucar seus filhos. Deus não tem prazer nessas coisas. A Bíblia está dizendo para mim e para você que os planos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos, os caminhos de Deus para mim são melhores que os meus. A vontade de Deus é de te abençoar. Então o que isso tudo tem a ver com bênção e maldição, pastor? Tudo isso tem a ver com a bênção e a maldição, porque ela está diante de nós. Quem obedece, recebe a bênção. Quem desobedece, recebe a maldição. Não tem meio termo, igreja. Sim, sim, não, não. O que passa daí diz a Bíblia que é do maligno. Deus disse para mim amar, eu tenho que amar. Pronto, acabou. Deus disse que eu tenho que perdoar, então eu tenho que perdoar. Existe, não, você pode fazer. Não, não tem você pode. Deus disse que é assim, tem que ser assim. Deus disse que Ele te ama, pronto, acabou. Mas o fulano, está me julgando, está me criticando. Deus te ama, meu irmão, e pronto. Pastor, eu faço isso de errado, mas se você se consertar, Ele vai te perdoar. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos arrepender. Tem algo que move o coração de Deus, irmão. É um coração quebrantado. Aquele que tem um coração quebrantado, o Senhor ama ele. Mas há momento em que Deus não pode mais suportar as nossas impiedades e as práticas repugnantes que nós praticamos. E por isso, muitas das vezes, somos alcançados por tribulações. Mas quando eu e você me arrependo, quando nós nos arrependemos, a graça do Pai te alcança. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que Deus podia fazer para que eu e você fôssemos bênção, Ele já fez. Tudo que Deus devia fazer, tudo que era responsabilidade de Deus, Ele já fez. Nós estávamos afastados, longe, e nós, gentios, muito mais. Porque nós não somos de Israel, nascemos aqui no Brasil. Uma terra longínqua. Mas em tudo isso eu vejo a mão de Deus cuidando de toda a humanidade. É uma conjectura minha, é um pensamento que eu tenho. A Bíblia diz assim que chegaria um tempo em que Deus iria levar de novo para Israel seu povo. Só que quando é que esse povo saiu da terra de Israel? Nas perseguições. Nas perseguições a gente vê vários imperadores perseguindo o povo de Deus. Várias pessoas, castigando, matando o povo de Deus. E aí, irmãos, essas pessoas, esses homens e mulheres, foram se afastando de Israel, chegando aos confins da terra. Quer saber de verdade no que eu acredito? Que nas minhas veias corre o sangue de Abraão.
estava vendo uma matéria há pouco tempo que o Brasil é um dos países que mais tem descendentes de Abraão. Você acredita nisso, irmão? Porque quando o povo judeu perseguido, ali muitas vezes na Segunda Guerra Mundial, muitos vieram para o Brasil, para a América. E aí essa miscigenação que nós vemos na nossa nação, se você for para um país europeu, se você vê a grande maioria ou vai ser muito branco ou muito preto, negro mesmo, porque alguns foram buscados, né, na África. Mas no Brasil aconteceu um negócio, uma miscigenação, vamos dizer, uma mistureba, que você não vê muita gente da mesma cor. A gente vê esse negócio café com leite que nós somos aqui, essa mistura. E nisso, esse povo que veio, esse povo judeu que vieram perseguidos, eles foram se relacionando com os que já moravam aqui, e aí, se você pesquisar o seu sobrenome, você vai achar uma raiz de Israel no seu nome. Você já teve essa curiosidade? Depois você entra no Google aí, ó, pesquisa aí a origem do seu nome. Já pesquisei o meu. Aí eu quero dizer para você com isso, meu irmão, que daqui a pouco pode nascer no meu e no seu coração um desejo, uma vontade. Quem sabe a gente vai morar lá em Israel, hein? Porque diz a Bíblia que ele vai buscar seu povo para povoar a sua terra. Ah, pastor, tem muita mistura, não tem problema, eu quero o DNA da salvação, do abençoado. Está misturado, tem problema não. Pastor, mas o meu sobrenome não tem descendência de Israel. Quero dizer para você que Jesus aplicou o sangue dele sobre você. Está entendendo? Diz amém. Então você também tem o DNA de Deus. Você tem o DNA daquele que foi escolhida para ser servo e serva. Agora, para que a maldição seja quebrada, nós precisamos ter atitude. A Bíblia está dizendo que quando Abraão foi chamado, ele morava no meio de uma família idólatra. Sabe o que o pai e o avô de Abraão faziam? Eles eram fabricantes de imagens. É como se eles tivessem uma fábrica de imagens. Eles eram artesãos e construíam imagens para a adoração. Aí Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele teve que sair de um lugar cheio de maldição, sim ou não? Para ir para um lugar de bênção, onde Deus iria abençoá-lo. Ele teve que ter atitude, sim ou não? Foi abençoado, sim ou não? Foi abençoado. A bênção é para eu vivê-la, eu preciso ter atitude, não tem como. Ah, o pastor vai orar, aquela oração forte, Deus abençoe. Não, meu irmão, não vai ser assim que a maldição vai ser quebrada. A maldição vai ser quebrada com a minha ação. Maldição, de um mal mesmo, dito ação. Precisamos ter atitude para quebrar. Precisamos nos comportar como um abençoado. Pastor, meu pai disse que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Ah, meu pai disse, meu avô disse, alguém falou, alguém fez. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, que não há como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Deus abençoou você. Amém? Você é bênção.
Então se comporte como bênção. Não tem como a gente ser bênção e se comportar como maldição. Maldição é atitude, é comportamento, é ação. Ah, pastor, tem um espírito que perturba? Tem. Mas se você comportar como bênção, ele vai ter que ir embora. Sim ou não? Porque se você se comporta como bênção, que ligação tem as trevas com a luz? A Bíblia está dizendo que aquele que é bênção, ele ama, ele perdoa, ele cuida um do outro, ele faz a vontade do Pai, ele obedece a palavra, ele faz tudo o que Deus quer. Tem como a maldição prevalecer? Não. Mas é ação, atitude. Se comporte como bênção, meu irmão. A partir de hoje, entenda isso em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar ministrando, nós vamos abençoar você, nós vamos impor as mãos sobre você, mas tenha atitude você. Não transfira a responsabilidade para outro. Tem uma canção que a gente canta aqui: eu vou subir no monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá, até te encontrar. Entenda que teve que ter ação para subir, coragem para ficar, e teve que vencer o medo. Então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Entenda isso em nome de Jesus, que a gente quer transferir responsabilidade para o outro. Ah, pastor, foi ele que falou, foi ela que disse. Ah, pastor, foi a minha mãe que fez, foi meu pai que fez, foi meu marido que fez. Ah, não, foi minha esposa que fez, foi meu vizinho que falou. Ei, meu irmão, tenha atitude. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que no dia em que Deus chamou o povo para o concerto, mandou eles se prepararem, e falou assim: vocês vão subir no monte, todo mundo vai ouvir minha voz. Quando Deus começou a falar no meio dos trovões, quando Deus começou a falar no meio da sua glória, no meio dos relâmpagos, o povo ficou com medo. E disseram para Moisés: Moisés, fala você com Deus, porque nós não temos estrutura para ouvir essa voz poderosa. Mas eu quero dizer para você: não seja como todo o povo, seja como Moisés. Deus está chamando você para ser como Moisés. Ouça a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Em tudo, em todo tempo. Deus vai falar no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, através de uma canção, através da mensagem, através de uma criança, através de tudo. Nosso pastor, sabe quem que Deus gosta de usar ele para falar, para falar com ele? Bêbado. Acredita nisso? Às vezes que o pastor está desanimado, e aí vem o bêbado. Quem é que mandou separar, pastor? Deus está falando que é com o senhor. Ué. Aí o bêbado vai embora. Você fica assim: hã? É isso mesmo, senhor? Então, às vezes, a gente quer deitar, dormir e ter uma visão, né? Eita, tive uma visão. Deus está falando através da sua palavra. Deus está falando através de uma criança. Deus fala de várias formas com cada um de nós. Então entenda o que Deus está falando, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, mas você precisa ter a atitude de ser bênção. Pastor, até hoje eu fui aquela pessoa que brigava, que era rancoroso, que tinha ódio no meu coração. Vai arrancando essas ações da sua vida, para que você possa colocar outras ações. No lugar do ódio, você coloca o amor. No lugar do rancor, você coloca o perdão. No lugar, sabe, da preguiça, você coloca a ação de trabalhar, de cuidar da vida. Está entendendo? Diz amém. Amém, igreja? Precisamos agir.
todas as pessoas que foram abençoadas, que a maldição foi quebrada, que o mal saiu da vida delas, elas agiram. A Bíblia não tem nenhum caso de alguém que estava deitado no seu comodismo e que recebeu um milagre. Não tem nenhum caso sequer, igreja. Todos agiram. A mulher do fluxo de sangue estava lá, no arraial das amaldiçoadas. Ela saiu de lá e foi encontrar com Jesus. O cego, à beira do caminho, ouviu um alvoroço, falou assim: por que está acontecendo aí? Ah, Jesus está passando. Ah, Jesus? Que Jesus que é? Ah, eles falam que é o filho de José, da descendente de Davi. Ah, então é esse mesmo. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ei, ação quebra a maldição. Eu vou ministrar, mas você precisa agir. Amém ou não amém? Jesus continue lhes abençoando, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.